Bom dia, aqui é Remo Noronha, normalmente com aulas de Física e Matemática, mas hoje vou acabar me metendo num assunto que eu jurei não falar mais na minha vida, mas só que tem uma citação, até busquei aqui na rede para saber de quem é, que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade, a primeira baixa é a verdade. E digo para vocês com a maior tranquilidade do universo que nas ações de defesa civil, principalmente as de grande porte, essa fala também é verdadeira. Primeiro a morrer em grandes ações de defesa civil é a verdade. Então, eu queria estabelecer duas ou três coisas diante da indignação que eu sinto quando fazem uso político da tragédia, ou aquela coisa que a gente cansa de toda vez, a prevenção é o mais importante. A prevenção nunca vem. E no final das contas, todos os esforços estouram na cabeça das equipes de resposta. Isto é, defesa civil local, corpo de bombeiros, polícia militar, voluntários. Então, eu queria dizer duas ou três coisas. Primeiro, e antes de tudo, não colocar na conta de Deus. Deus nos deu uma série de coisas, inclusive a inteligência para lidar com os cenários que ocorrem e as situações de crise. Segundo, não menos importante, minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, de todas as pessoas que em algum momento foram vitimadas em eventos de ordem natural, mas em que há profunda interferência humana, principalmente na falta de planejamento das ações. E uma das coisas que eu tento evitar de tocar no canal, porque aqui a gente tem aula de Física e Matemática, por um acaso, sou oficial do Corpo de Bombeiros, servi ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio durante 30 anos, no final de carreira justamente em ações de defesa civil, na Diretoria Geral de Defesa Civil, na Defesa Civil do Carmo, na Defesa Civil de São José do Vale do Rio Preto. Mas, infelizmente, a gente não pode perder de noção o controle que a sociedade tem que ter sobre os agentes políticos. Parar com essa gracinha de ficar endeusando o político e entender que eles, antes de tudo, são servidores públicos e estão aqui para servir ao público, da mesma forma que eu fui durante 30 anos no Corpo de Bombeiros. Então, as verbas, planejamento, tudo isso tem que sofrer rigoroso controle da sociedade. Infelizmente, verba destinada à defesa civil acaba desaparecendo porque há uma lógica importante de que os processos licitatórios durante as crises eles ganham uma determinada agilidade. Não quer dizer que não tenha que ter controle. Uma das coisas que a gente aprende que o melhor cenário seria se certos contratos fossem feitos previamente às crises. Porque durante as crises há sempre também alguns empresários que se aproveitam da crise para tornar tudo mais caro. Por exemplo, vender garrafa de água de meio litro a 50, 100 reais. Vai ter sempre um esperto. Então, de tudo pode acontecer. Desde o ato humano solidário, gente finíssima se esforçando, ou porque faz parte de equipe de resposta, ou porque o faz por vontade humana, até os espertos que se aproveitam das situações. Então, eu imagino que se você chegou aqui, você não é um esperto que quer se dar bem, mas uma pessoa que quer entender
de que forma pode colaborar ou de que forma pode pelo menos não atrapalhar. O primeiro item é se informar pelos canais oficiais. Como essa crise corrente agora, ela está acontecendo no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem equipes bem preparadas, em todo o Brasil tem equipes de defesa civil bem preparadas para lidar com as crises. É lógico que, como as ações de defesa civil em um determinado momento, principalmente quando a gente fala de reconstrução, não depende das equipes de resposta de defesa civil, tá? E sim da sociedade organizada, a gente não tem como colocar na conta, principalmente as ações de reconstrução sobre as equipes de defesa civil. Mas de preparação, e algo que, aonde eu passei, eu procurei ter profundo cuidado, era de ter processos educativos. Então, tá lá o pessoal de São José do Vale do Rio Preto, que eu tive chance de trabalhar na Defesa Civil, quando eu já tinha amadurecido um monte de questões, e algo que eu cansava de falar. Se por um acaso a gente não tem verba beça para poder gastar, para poder fazer prevenção, para fazer o que for necessário, a gente não pode abrir mão de educar para a defesa civil. E nisso eu falo, por exemplo, como eu sou oficial do Corpo de Bombeiros, vinha como, inclusive tendo sido instrutor da Escola de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, educar as próprias equipes de trabalho, educar a sociedade, educar os jovens e ter programas de educação para que as pequenas atitudes que nós precisamos tomar como cidadãos, elas não deixassem de ser feitas para poder fazer o sistema funcionar em nível local. Perceba que coordenação de defesa civil, ao contrário do que possa se imaginar, ela ocorre em nível local. Quem conhece a região é a Defesa Civil Municipal, é a Defesa Civil Estadual. Brasília vem com todos os recursos financeiros, com as Forças Armadas, com seja quem for, mas não podemos deixar de abrir mão da coordenação ser de quem conhece a localidade. As peculiaridades, os detalhes, aonde encontra as pessoas. Uma defesa civil bem estruturada, ela tem levantamento de população, conhece as áreas de risco, sabe o que é necessário para poder fazer as coisas funcionarem. Então, boa vontade entre órgãos diferentes, com lógicas diferentes, que os problemas sejam resolvidos lá no topo, para quem está lá na resposta não tenha que ficar se desgastando dizendo quem faz o quê. Isso tem que vir. Não vou negar, o primeiro momento é o caos. Os primeiros 24 horas, realmente é difícil a gente falar em coordenação, porque quando o evento é desse porte, as equipes locais não conseguem dar conta. Então, os eventos eles vão ficando cada vez mais organizados a cada 24 horas, nas quais as equipes vão entendendo o que está acontecendo, vão priorizando e vão poder coordenar de uma maneira gerencial adequada. Outra coisa, doação. Se você quiser doar alguma coisa, tenha a certeza e a informação de que você está doando para pessoas sérias. Saiba para quem você está doando, porque infelizmente aparecem alguns espertos para poder tirar proveito da crise. Então, existem diversos órgãos da sociedade organizadas, prontas para isso, como, por exemplo, vou dar só um exemplo, os Correios normalmente se organizam para poder receber doações, os quartéis de corpos de bombeiros locais. Tá? Então, só para a gente poder entender quem realmente pode receber doação e não se aproveitar. Você vai doar um par de sapatos, amarra um no outro, para não ir um pé para cada lado, para que as pessoas recebam pares de sapato. Alimentação, de preferência não perecível. Por exemplo, um ato de muito boa vontade, uma vez um pessoal quis doar para a gente água enchida em garrafa de PET com água de torneira.
a iniciativa é ótima e é algo que assim que de repente você pode fazer por um vizinho, mas que o órgão oficial não pode receber isso. É necessário que haja controle para saber realmente a procedência do que está chegando para as vítimas. Então, não adianta pensar em doar coisa que a pessoa ainda vai ter que cozinhar, se não tem luz, não tem gás, não faz sentido, né? Então, procure se organizar. Existe na estrutura de defesa civil a possibilidade de comunidades, como, por exemplo, associações de moradores, se engajarem no processo de defesa civil como um processo organizado para poder fazer parte do sistema. Então, que o voluntariado ele seja feito lógico, no primeiro momento você simplesmente vai ajudar seu vizinho, tá? Mas seja feito de maneira organizada para a gente saber também que as pessoas não estão, que a gente chama, né, de morrer em abraço de afogado. Vai lá, a pessoa com muita boa vontade de querer socorrer e acaba virando vítima também. Então, fazer com que as pessoas saibam o que você tem de recurso para poder você se apresentar, por exemplo, no corpo de bombeiros local. De repente você tem um jet ski, um barco, alguma coisa, para poder se organizar. Normalmente, as equipes de corpo de bombeiros, junto com a Defesa Civil, podem excepcionalmente abastecer de combustível, se por um acaso você tem uma lancha para poder atender, mas aí é importante que tenha comunicação, ou seja, que haja coordenação. Quanto à previsão do tempo, a própria Defesa Civil local tem normalmente processos para emitir alarmes. Aí você pode, por exemplo, solicitar que isso seja feito a partir do seu telefone celular. E mais um monte de coisas que eu teria para dizer, mas acho que o recado está dado, tá? Então, solidariedade. Sim. Antes de construir, observar se por um acaso o local que você vai construir está seguro, se o terreno não é muito inclinado, se aquela coisa, né, de o rio entrou na minha casa. Não, sua casa que entrou no rio, infelizmente, tá? Você que chegou a essa situação normalmente não tinha informação, porque é possível ter estruturas para construção em até locais que assim chamam a atenção por uma suposta precariedade, mas para engenharia o céu é o limite. Mas é interessante que as construções elas sejam feitas de uma maneira organizada, que você cobre também na sua prefeitura local que haja um plano diretor para que seja construído nos locais adequados. E aquela coisa, né? Eu cansei de ver gente querendo defender a Amazônia e cortar a árvore da rua na frente da casa porque cai folha. Então, que a consciência ecológica, que tem uma ligação profunda com defesa civil, ela faça parte do nosso dia a dia. É isso. Bem, gente, desculpa o desabafo, mas eu precisava desse espaço aí para poder dividir minha indignação com vocês. Eu vou ver se eu deixo aqui o link da Defesa Civil Estadual do Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiros local, caso você precise, o telefone é 193. E é isso, gente. Força aí. Deus abençoe o povo do Rio Grande do Sul e principalmente as equipes de resposta que a essa altura do campeonato já devem estar absurdamente desgastadas. É muito cansativo um evento desse para quem está trabalhando. E também, algo que a gente não pode perder de vista para poder encerrar. Quem vai cuidar dos cuidadores? Abraço.